Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a rica e grandiosa oportunidade que foi me dada através dos pregadores que aqui se encontram e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço a todos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31. A palavra de Deus diz o seguinte: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou o que lhe trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tomou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Somente até aqui. Irmãos e irmãs que aqui se encontram, durante o processo de realização da mensagem, eu me deparei com uma curiosidade. A curiosidade de saber que, atualmente, existe em todo o mundo uma quantidade de 39 milhões de pessoas com deficiência visual. Pessoas estas não têm a capacidade, a percepção de contemplar a natureza que uma vez foi criada por Deus. Ele não consegue medir, compreender, analisar tão grandioso é o nosso Deus através da sua natureza. E por que eu cito isso? Porque um homem que se chamava Bartimeu padecia dessa mesma condição. Ele era cego. Mas a história desse homem não se resume somente a ser cego. Ele também viria a padecer da consequência de ser cego. Naquele tempo, homens deveriam, no contexto de Jericó, ter trabalho somente braçal, físico. E uma pessoa que tivesse um mínimo de incapacidade, já estaria em desvantagem social. Sobraria então para esse homem a pobreza, a mendicância. Ou seja, ele era cego, ele era pobre, ele era mendigo. Mas algo em Jericó estava acontecendo de anormalidade. Um cego, ele tem a sua audição muito apurada. Então logo ele percebe um alvoroço em meio à multidão.
Então, ele se depara com alguém que está ao seu lado e pergunta: o que está acontecendo? Eu ouço muito alarido vindo de fora de Jericó. Então alguém lhe diz: é Jesus que está pregando. É Jesus que se encontra ali. Bem, ao ouvir isso, Bartimeu não perde tempo. Ele clama o nome do Senhor Jesus, dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem pobre, um cego, um mendigo, se viu na sua dependência física e apelou para o que ele nem mesmo viu, mas cria: Jesus Cristo, o Filho de Deus. De repente, em meio a tanto clamor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas que ali estavam ao seu redor o criticavam. Quem é esse maluco? Quem é esse cego, esse pobre, esse mendigo, que tanto clama o nosso Senhor? Talvez ao certo, até os próprios mendigos, seus amigos, falavam para ele: para com isso, Bartimeu. Para com isso, eles vão nos censurar. Mas, através de sons de censura, ele clamava ainda mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que um certo momento, irmãos, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o filho de Davi, realmente para tudo que está fazendo e se volta àquele pobre mendigo chamado Bartimeu. Então, Jesus chama um dos seus e fala: vai até ele, chame-o até a minha presença. Então eles foram até a presença de Bartimeu e falaram: homem, tenha bom ânimo. Em outras palavras, alegre-se. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus te chama à sua presença. Eu fico imaginando qual foi a felicidade daquele homem em saber que um dia, marginalizado pela sociedade, o Senhor dos senhores estava o chamando à sua presença. Tamanha era a felicidade que pulsava no coração daquele homem. Então, ele se aproxima até Jesus, mas antes tem um porém que é constatado em Marcos capítulo 10, versículo 50, Marcos capítulo 10, versículo 50, que diz o seguinte: antes dele se erguer e ir em direção a Jesus Cristo, ele deixa a sua capa para trás. Eu explicarei mais adiante, mas fiquem com esse versículo. Eu vou até o meu mestre, eu vou deixar o que eu tenho de mais valioso, uma capa, um cobertor. Mas, amados, eu não vim apenas falar da cegueira física que pode acometer o ser humano. Eu vim falar de algo mais profundo, algo de mais precisão no mundo espiritual. É a cegueira espiritual. Cegueira essa que vem acometendo várias parcelas de toda a sociedade atual. Será que você que me ouve, você se encontra nessa posição de cegueira espiritual? Será que seus olhos estão cerrados, fechados ao divino, ao mundo espiritual, a Deus? A definição de cegueira espiritual, irmãos, nada mais é do que a cegueira de mente. E aqui vai um adendo. A sua mente e a minha mente é o local onde Satanás mais atua. Ele atua na subversão da minha e da sua mente.
Vocês já ouviram falar da famosa frase que diz: mente vazia é oficina do diabo? Essa frase ela não é bíblica, é um dito popular, mas tem relevância para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem é? O diabo, anda em derredor, como um leão, que ruge, procurando quem? Alguém para devorar. Satanás, irmãos e irmãs, ele é astuto. Ele é mestre em se adaptar à sociedade em que ele se depara. Durante toda a história, Satanás vem atuando de diferentes formas no meio humano. Nos tempos antigos, se vocês se colocarem naquela posição, era visível, perceptível a obra de Satanás. Talvez se você ou eu estivesse naquele local, naqueles tempos, talvez se andássemos alguns metros, nos depararíamos com cultos a deuses pagãos, sacrifícios humanos, jogos romanos cruéis, simplesmente para uma diversão de um imperador. Satanás atuando através do morticínio, morte na carne. É notório que ainda existem guerras, morticínio, mas a atuação de Satanás, atualmente, ela vem sendo de maneira mais sutil, pervertendo a mente, cegando as pessoas, cauterizando o pensamento baseado na palavra de Deus. Mas como ele vem atuando de maneira sutil? Atualmente, irmãos, é instaurada no meio humano o que chamamos de relativismo moral. Ou seja, hoje a verdade não é mais absoluta, ela é relativa. Eu ou você, atualmente, nós temos a nossa verdade. Hoje cada um cria a sua própria verdade. E isso tem afastado o homem e a mulher da verdadeira verdade, a palavra de Deus. Por quê? Porque para nós cristãos, ela é a nossa verdade absoluta. Também podemos citar como exemplos as ideologias radicais. E eu trouxe apenas um de uma devassidão de outros exemplos. Qual que eu trouxe? A ideologia pró-abortiva. Nada mais é que um infanticídio com outra cara. Antes, havia cultos e sacrifícios. Mães, pais entregavam o seu bebê a deuses pagãos, o sacrificavam. Hoje é uma outra cara, é uma desculpa. Liberdade, meu corpo, minhas regras. A matança de bebês, agora, não é sacrificada a um deus pagão, mas é através de uma suposta liberdade. Será que você, irmão, irmã, está sendo influenciada por algumas delas? Será que Satanás vem pervertendo a sua mente e você nem se dá conta? Então você diz: pregador, eu entendi. Eu entendi que o sítio de atuação de Satanás é a mente. Eu entendi que ele ataca o meu entendimento, me cegando espiritualmente. E que tanto me aflige. O que eu devo fazer então? Daí então, agora vamos entrar no contexto da leitura. E eu vou responder isso através da história de Bartimeu. Primeiro, como você, irmão e irmã que aqui se encontra, pode se ver livre das garras de Satanás? Pode ter a sua visão
não mais cega, a sua mente não mais cauterizada? Primeiro, reconhecendo a sua necessidade. Vou repetir. Primeiro, reconhecendo a sua necessidade. Ou seja, reconheça a sua cegueira espiritual. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você necessita de um Salvador. Talvez você que esteja aqui esteja padecendo desse mal, o não reconhecimento. Bartimeu sabia que lhe faltava visão. Em nenhum momento ele tentou esconder a sua deficiência física. Não. Ao contrário, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tentou de maneira alguma esconder a sua condição. Ele admite a Jesus a sua necessidade. Admita, irmão, que você é um pecador. Admita que você tem necessidade. Essa é a palavra de Deus para você hoje, meu irmão. Admita a sua dependência, a sua necessidade. Assim como Bartimeu reconheceu a sua própria cegueira. Reconheça a sua cegueira espiritual. Talvez o que te impede, o que está te cegando, é o orgulho, é a autossuficiência, é a soberba. Queridos, eu quero dizer para vocês que tudo isso só te deixa estagnado nas trevas, na escuridão. Admita a sua necessidade. Pois bem, agora que você reconhece o seu estado de pecador, de cegueira espiritual, você deve clamar. Senhor, eu sou pecador, e agora eu vou clamar para o meu Salvador. Clame a quem lhe pode ajudar. E esse alguém é Jesus. Mas tem uma condição. O buscar, o clamar, deve ser com fé. Fé genuína. Bartimeu, ele clamou com fé. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas note que ele fala, filho de Davi. Meus irmãos, esse título era dado para quem viria a ser o Messias. Um homem cego estava crendo totalmente, fielmente, que Jesus, por ele nunca visto, nunca presenciou a face de Jesus, ele estava admitindo, filho de Davi, ele é o Messias, o tão esperado, o tão aguardado, o tão desejado. Existiram inúmeras pessoas que passaram por Jesus, que mesmo estando com suas visões intactas, não compreenderam. Assim foram os próprios 12 apóstolos. Vejamos comigo. Versículo 31, de Lucas capítulo 18. Jesus aqui está em uma cidade que se chamava Pérea. E ele tinha o intuito de chegar até Jerusalém. Mas para se chegar até Jerusalém, ele deveria passar por uma cidade que se chamava Jericó. E ele passou por essa cidade. Mas, antes deles iniciarem a sua caminhada, a sua jornada até Jerusalém, ele chama os 12, à sua presença, e diz, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém. Nós vamos para Jerusalém. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue, aí começa a profecia. E será ele entregue aos gentios, eu vou ser escarnecido, eu vou ser ultrajado, eu vou ser cuspido, e depois de me açoitarem, vão tirar minha vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tem um porém. A última frase foi, mas ao terceiro dia ressuscitará. Parece que naquele momento, os discípulos cegaram, viram somente o que era de mal. O quê? Jesus Cristo vai morrer? Vai ser perseguido? Não, como pode ser?
Eles ficaram cegos e nem se depararam com a última frase que Jesus tinha dito. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Ou seja, meus irmãos, até os 12 discípulos de Jesus tiveram sua cegueira espiritual. Mas o Bartimeu, um cego, compreendeu que Jesus de fato era o Cristo. E uma observação: Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto. Ele nunca mais iria passar em Jericó. Era a única oportunidade de Bartimeu se encontrar com Jesus. Era a única oportunidade daquelas pessoas que estavam em Jericó ver Jesus. É aí que entra uma aplicação. Talvez, irmãos, é a última vez que você pode ter contato com Jesus Cristo. Não faça como outros. Faça como Bartimeu. Ele não perdeu tempo. Ele foi em direção a Jesus Cristo. Terceiro, nós vimos que nós devemos reconhecer a nossa necessidade. Segundo, nós devemos clamar, chamar Ele. E terceiro, nós deveremos perseverar. Perseverar. Por quê? Muitos tentaram calar Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu preciso da sua ajuda. O crente, o homem e a mulher de Deus, por muitas vezes, vai se deparar com dificuldades, obstáculos no seu caminho. Mas isso não pode ser um impeditivo de você chegar até o seu Senhor. Clame. Deixe que as pessoas zombem da sua fé. Deixe. O que é dele está guardado. Cumpra o seu objetivo. Alcance Jesus Cristo. Vá até Ele. Ele é que pode te socorrer. E quarto e última aprendizado que a gente pode ter com a vida de Bartimeu é: deixe o que te prende. No início, em Marcos capítulo 10, versículo 50, eu tinha dito que antes dele se aproximar até Jesus, ele deixou o seu bem mais valioso que ele tinha. Ele era um pobre mendigo. Qual o bem mais valioso que um mendigo pode ter? A sua coberta, a sua capa, para protegê-lo do frio, das tempestades que serão submetidas a ele. Porque ele era um mendigo. Estava na rua. Então, quando ele recebe a notícia de que Jesus quer ele, a sua presença, ele dá um salto, ele joga a sua capa de lado e segue em direção a Jesus. O que podemos tirar de conclusão com isso? A conclusão é que um dos critérios para eu e para vocês seguir Jesus Cristo é deixarmos as nossas capas. O que você acha que te sustenta aqui na terra não é o melhor. O que você acha que pode ser a sua segurança aqui na terra, talvez não é a melhor. Devemos nos apegar, irmãos e irmãs, ao que de fato nos tornará seguros, que é a obediência a Deus. Portanto, façamos igual a Bartimeu. Deixemos de lado as coisas do velho homem, egoísmo, autossuficiência, soberba, para que assim possamos nos lançar em direção a Cristo, com total confiança no que Ele pode fazer. Queridos, a história de Bartimeu não é apenas a história de um cego, um deficiente físico. Não, é sobre todos nós. Quando vivemos longe de Cristo, assim como Ele estava, e também nós temos as nossas capas, os nossos cobertores, que nos dão uma falsa sensação de segurança. O orgulho, o pecado secreto, a autossuficiência, ideologias que nos afastam da verdade, ou simplesmente uma rotina sem fé. Isso talvez deve ser o que nos afasta de Deus. E hoje,
Jesus está passando em cada banco, perguntando: o que queres que eu te faça? Só você tem a escolha e tem o dever de dizer a Ele: o que queres que eu te faça? Assim como Jesus fala a Bartimeu, Ele fala à sua igreja hoje: o que queres que eu te faça? A decisão é nossa, irmãos. Devemos continuar à beira do caminho, igual Bartimeu, ou devemos levantar, largar a nossa capa, a nossa segurança terrena, e ir até Ele? Pergunte a si mesmo: qual é a minha capa? O que me impede de ver a luz de Cristo plenamente? E essa, irmãos, é a mensagem que Deus tem trazido avante para essa noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que aqui se fazem presente. Amém?